Feliz dia para você, feliz sexta-feira, véspera de feriado, né? Um feriadinho, ou véspera de fim de semana, né? Feriado emendado, maravilhoso para quem tá em casa descansando, para quem tá trabalhando, boa produtividade para você também. Então, hoje eu tava no parque passeando com os meus filhos, eu estava sentada ali próxima, observando eles, e eu vi uma mãe, né, ali próximo, com duas crianças. E uma menina, a filha dela saiu de um brinquedo, foi pro outro. E ela pegou os brinquedos, sacola com brinquedo, algumas coisas dela, e levou para perto. Mas ela tava um pouco já irritada com o primeiro filho dela, que tava chorando, uma criança menor, na verdade. E ele queria colo, e ela falando que não era lugar de dar colo, porque ele tava ali para brincar. E ela conversando com ele, mas ele muito irritado. E a filha chegou perto e entregando a sacola, né, pra mãe. E aí a mãe irritada, falando pra ela: por que você trouxe essa sacola? Deixa essa sacola quieta lá e tudo. E me veio ali uma reflexão, pensando, né? Quantas vezes que eu fui assim, irritada, né? Sem paciência com os meus filhos. E eu observando ali que ela estava apenas fazendo um papel de proteção, né? De pegar a sacola que estava no local para proteger, ela levou para perto, onde que ela estava com a mãe dela, né? Foi um processo de cuidado ali, que às vezes até a gente que fica falando mesmo, né? Pra gente, pros filhos cuidar daquilo que é nosso, né? Então eu vi que ela teve uma ação de proteção, de cuidado. E o filho tava pedindo colo e ela tava bem irritada. E quantas vezes eu analisando ali vi, né? Quantas vezes que eu tive no lugar dela, sem paciência. Às vezes o filho tá falando com a gente, comunicando que quer um colo, tá chorando, tá sem. Às vezes tá cansado, não tá querendo ficar naquele lugar, né? Tá com sono e a gente tá sem paciência, né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que bom que a gente ainda que dá tempo da gente aprender, porque depois que a gente começa a entender, né, que a vida de criança, dos filhos, é o momento deles, a gente começa a ver que fica mais fácil, mais leve. Porque se você pega o filho na hora que ele tá chorando, não que ele esteja fazendo uma arte, né, tá chorando porque fez algo errado e você repreendeu, ele tá chorando, não. Mas às vezes ele tá cansado, ele quer comunicar, então a gente pega no colo, conversa, ou abaixa e fala com a criança, e ali vai surgir efeito, né, a criança vai acalmar, vai ver que tá sendo protegida, a menina chegou com a sacola, então a gente tem mais paciência para entender, né? Mais a criança, a gente tem que mais entender eles do que eles nos entenderem, né? E eu trouxe uma mensagem sobre o que Salomão diz, né? Em Eclesiastes 6, 7, no versículo 8, ele fala: a paciência vale sempre mais do que a arrogância. E no 9 ele fala: não permitas que a irritação tome conta do seu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração do insensato. Então, se nós deixarmos com que a impaciência tome conta de nós, nós vamos afundar o barco. Porque vocês já perceberam que a termômetro do lar é na mulher. Se a gente ficar irritada, todo mundo fica. Então a gente precisa de ter esse cuidado, esse zelo. E eu quero falar para você 4 tópicos que pode te ajudar nesse momento de irritação, de impaciência. Qual que é o primeiro? Respire antes de responder. Respira, aí você responde. Escolha o que realmente importa. Se afaste por 2 minutos, sai do ambiente, pensa, analise, volta e faz. Que aí é o prazo da gente se acalmar. Fale menos e ore mais. Se a gente seguir por esses 4 tópicos aqui, o sucesso é garantido. Porque nesse momento de respirar, o Espírito Santo atua e faz ali o processo que nós não estamos conseguindo dominar, o leão que está dentro de nós. Não é verdade? Lembre-se que a ira é rápida, a sabedoria é calma. Então, essa é a reflexão que eu trago para você hoje. Que o Senhor Jesus te ajude, me ajude e te ajude também, porque eu sei que o trabalho que nós temos diário, ele depende muito, né, de nós dependermos de Deus, porque se for na nossa força a gente não consegue. Vamos orar? Pai querido e amado, neste momento eu quero orar junto com a minha irmã, com o meu irmão que estiver assistindo esse vídeo.
Eu peço ao Senhor que essa sabedoria, essa paciência que Salomão transcreveu aqui, que o Senhor Santo Espírito traga sobre nós esse domínio das nossas emoções. Nos ajude a governar o leão, Pai, que está dentro de nós. Que quando ele quiser manifestar, o Senhor nos ajude a detê-lo dentro de nós, sem que ele venha para machucar e ofender alguém, principalmente das nossas casas. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de aprendizado. Nós te amamos. Um abraço, fica com Deus.